aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje eu trouxe um tema bem interessante da minha série Ciência no Cotidiano. Já fiz vídeos sobre metais pesados em cosméticos, inclusive nas argilas naturais, será que são de fato seguras para nossa pele? Já trouxe micro-ondas, protetor solar, termômetro infravermelho e hoje eu trouxe aqui tecnologia iônica. Vocês já devem ter visto por aí na internet, televisão, rádio, por tudo que é lugar, secador de cabelo iônico, purificador de ar iônico, objetos para pés iônicos, até cabides iônicos. E hoje eu trouxe aqui o que isso tem de científico e o que não tem de científico, que é basicamente nada, mas enfim, vocês vão entender com mais precisão. E também trouxe aqui algumas pesquisas envolvendo a questão de íons negativos afetando o nosso humor, causando depressão, ansiedade. Muitas pessoas me perguntaram lá no meu Instagram, Bibi Bailas, é verdade que existe relação entre íons negativos e depressão? E, gente, existe muito trabalho sobre esse assunto, muito trabalho científico, né? E eu trouxe aqui para vocês algumas informações. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar a todos vocês que as vagas para o meu curso Como Ler e Interpretar um Artigo estão abertas, mas por pouco tempo, que a turma 1 já vai encerrar. Nós vamos começar os aulões ao vivo, são 9 módulos gravados, muito material, aula prática e os aulões ao vivo. Então corre e te inscreve que eu vou deixar no comentário fixado. Então vamos à aula antes de começar o vídeo. Gente, o que quer dizer uma coisa ser iônica? Talvez vocês tenham aprendido em Química ou Física no ensino médio, mas possam ter esquecido, então vamos relembrar. Um íon é um átomo ou molécula que perdeu ou ganhou um ou mais elétrons após a interação com outra partícula carregada positiva ou negativamente. Isso ocorre em um processo chamado ionização e resulta em um elétron livre, com carga negativa sendo expulso de um átomo ou molécula. Então a gente tem esse processo de ionização em átomos ou moléculas que vai resultar num elétron sendo expulso através das interações ali de moléculas, enfim. Nós podemos encontrar íons negativos flutuando pelo ar. O íon negativo, o íon negativo. Não é uma coisa assim rara de acontecer ou que precise uma máquina especial para que isso aconteça. Os íons negativos são encontrados na natureza, por exemplo, nos raios ultravioletas do sol, em cachoeiras ou quedas d'água, após uma descarga elétrica de um raio ou trovão. Também podem ser produzidos naturalmente no crescimento de uma planta. Então, os íons negativos são encontrados naturalmente ao nosso redor. Algumas pessoas alegam que a nossa interação com íons negativos pode resultar em efeitos muito positivos ou em efeitos negativos, porque supostamente o nosso DNA seria alterado. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e é interessante vocês lembrarem onde o nosso DNA fica para que ele seja alterado ou não. Se uma alteração acontece no nosso DNA, a gente tem alguma doença. Não é uma coisa boa para a nossa saúde. Então vamos começar por esses objetos iônicos e depois a gente passa para a pesquisa sobre íons negativos afetando o nosso humor. Secadores de cabelos iônicos, que eu acho que é o que a gente vê mais por aí, ou chapinha de cabelo iônico, babyliss iônico, coisas iônicas. O que os fabricantes dizem? Que esses íons negativos vão quebrar moléculas de água do nosso cabelo, fazendo com que o nosso cabelo seque mais rápido. Eles também alegam que o nosso cabelo vai ficar mais hidratado e sem frizz, utilizando esse tipo de objeto. Tudo que eu falei sobre os secadores de cabelo foram alegados pelos fabricantes. Alguns institutos de pesquisa testaram esses secadores iônicos e eles chegaram à conclusão de que alguns secadores iônicos reduzem o tempo de secagem, mas outros estendem o tempo e nem sempre o teu cabelo fica mais brilhante ou da maneira como é dita. Então não existe aí, de fato, um consenso sobre o secador de cabelo iônico. Existem muitas alegações e poucas
provas. Um outro produto iônico são os purificadores de ar iônicos, que dizem que as partículas negativas se agarram à fumaça que sai do purificador e as partículas de poeira se agarram nos filtros do purificador que contém partículas positivas. Foram feitos testes e o que foi descoberto é que esse tipo de purificador de ar, ele na verdade produz muito mais ozônio do que um purificador de ar comum. Um outro produto muito interessante dessa tecnologia iônica são os produtos para pés, que supostamente são almofadas ou banhos escalda-pés iônicos, que as toxinas do teu corpo seriam liberadas pelos pés. Eu acho que isso é uma das coisas que eu escutei muito por aí, de colocar os pés em tal objeto e liberar toxinas, mas isso tem sentido? Gente, se tu tá gostando desse vídeo, já deixa um like, te inscreve aqui no canal, eu estou observando. Te inscreve sem medo, gente, clica sem medo. 3, 2, 1, cliquei. Agora me responde, gente, o teu pé, através da tua pele, consegue liberar toxinas do corpo? Não. Cientificamente, não existe nenhuma evidência, nenhuma validez nessa afirmação. A pele é um órgão do nosso corpo, mas não é um órgão responsável por desintoxicar o corpo. Esse tipo de trabalho é feito pelo fígado e pelos rins. A pele tem pouquíssima, excreção, que seria água e sal. Então não existe nenhuma evidência de que colocar os pés em tais objetos vai fazer o teu corpo ficar mais saudável ou menos, entre aspas, tóxico. Vocês podem encontrar no mercado também cabides iônicos, que supostamente removem cheiros da roupa, tipo cheiro de fumaça, algum cheiro indesejado. Não existe nenhuma evidência de que esses cabides funcionem de fato. Essas alegações são feitas pelos comerciantes que vendem, esse tipo de produto. Nessa segunda parte do vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre pesquisas científicas que estudaram humor relacionado a íons negativos. Eu vi bastante gente me perguntando lá no Instagram, Bibi Bailas, nas minhas caixinhas, se é verdade que íons negativos ou positivos afetam o nosso humor, e eu trouxe aqui algumas respostas. Uma revisão sistemática com meta-análise de 2013, que analisou artigos de 1957 a 2012, relacionando ionização com o humor das pessoas e saúde mental das pessoas, não encontrou nenhuma relação significativa. O que eles dizem no artigo? Nenhuma influência consistente da ionização do ar, positiva ou negativa, sobre a ansiedade, humor, relaxamento, sono e medidas de conforto pessoal foi observada. A ionização negativa do ar foi associada a menores scores de depressão, particularmente no nível de exposição mais alto. Pesquisas futuras são necessárias para avaliar a plausibilidade biológica dessa associação. Então, vale frisar aqui níveis de exposição muito altos. Agora eu vou focar numa outra parte do artigo. A resposta à ionização de alta densidade foi observada em pacientes com depressão sazonal ou crônica, mas um efeito da ionização de baixa densidade foi observado apenas em pacientes com depressão sazonal. No entanto, nenhuma relação entre a duração ou frequência do tratamento de ionização nas avaliações de depressão foi evidente. Então, eles encontraram aí uma pequena relação que talvez não seja, causa e efeito. Eles precisam estudar mais a plausibilidade desses resultados que foram feitos de 1957 a 2012. Então, muito cuidado nas afirmações. E nós estamos falando em altos níveis de ionização. Nós não estamos falando de secar o cabelo, botar um pezinho, um purificador de ar. Combinado? Estamos falando também de depressão sazonal. Vale lembrar esses aspectos, e quem quiser ler esse estudo com bastante calma, eu vou deixar o link aqui na descrição, clique em ver mais. Um outro estudo chamado Íons de ar negativos e seus efeitos na saúde humana e na melhoria da qualidade do ar não encontrou nenhuma evidência de que os íons negativos pudessem reduzir a serotonina para ajudar a controlar a ansiedade, baixar a pressão arterial ou melhorar a respiração. É importante também falar
que essas análises foram feitas todas em laboratórios e ambientes super controlados. E a gente está falando de altos níveis de ionização. Então, em princípio, eu trouxe aqui a revisão sistemática com meta-análise que não encontraram nenhuma relação de melhoria na saúde humana com ionização positiva ou negativa. Então, de fato, no dia de hoje, não existe nenhuma evidência científica de que produtos tecnológicos ou iônicos, ionizações positivas ou negativas pode trazer algum benefício para a nossa saúde. E lembrando que, por exemplo, objetos como o purificador de ar iônico produzem altos níveis de ozônio. Será que é isso que a gente quer produzir de fato? Não, acho que não, né? Então, trouxe aqui um resumo. Esse vídeo ele é mais curto do que o meu habitual, porque de fato não tem muita informação relevante sobre esse assunto. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, lembra que as vagas do meu curso Como Ler e Interpretar um Artigo seguem abertas, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e deixa aí nos comentários sugestões para próximos vídeos de ciência no cotidiano, comentários de produtos que vocês já viram, iônicos por aí, se já testaram. Gente, é isso. Muito obrigada, te inscreve no canal rumo aos 200 mil e até a próxima. Tchau!